Então, pessoal, estamos aí para mais uma aula, como sempre, dando continuidade, né? Porque não dá para fazer uma aula inteira ou terminar um conteúdo. Então, nós vamos passo a passo, sempre relembrando os conteúdos, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, aí nós vamos para a aula 9, aula 9.1, né? Que é conteúdo. Então, aí só relembrando que agora, né? É professor Décio, professora Deise e professor Mac, né? Professor McEnroe, então agora é o trio trabalhando com vocês. Nós vamos falar do movimento uniforme parte 4. O que vai falar nessa aula? É bem parecido com as outras, só que sempre prestando atenção quando falar de gráfico. O gráfico ele é importante. Ele é até fácil de visualizar quando você entende o que é o gráfico, para onde olhar no gráfico, né? Então, a posição de um corpo e sua trajetória, o gráfico de posição e tempo. Velocidade instantânea, você vai ver, já está falando, né? Quando você fala aqui, ó, instantânea, é instante, né? Rapidamente. Determinação gráfica da velocidade instantânea. Como que eu faço essa visualização? Habilidade de entender e resolver situações, problemas que envolvam movimento uniforme. Elaborar e resolver situações que envolvam movimento. Lógico, tudo que tem movimento você pode estar analisando aí. Posição do objeto e sua trajetória. O que é posição? Posição não é exatamente eu ter andado uma distância. Então, quando fala posição, pessoal, é o seguinte. Se eu estou aqui, ó, daqui para lá eu vou andar, só que eu tenho que dizer onde eu estou. Eu estou na origem, lá no zero de posição. Eu já andei 2 metros, já estou na posição 2 metros, 5 metros, 20 quilômetros, por exemplo. Aonde situa a cidade de Candeias? 20 quilômetros. Sempre falo porque eu já morei lá, né? Então, 20 quilômetros. Porto Velho, se eu for pensar, eu marco zero. Ariquemes, Vilhena, tem uma posição em cada cidade, tem uma quilometragem. Então, isso é posição, aonde se encontra. Se eu andar de uma posição para outra, eu posso ver qual era a minha posição, qual a minha posição atual, e aí eu vou dizer qual a distância que eu andei. Mas eu tenho que saber a posição. Posição onde você está. Por isso que nós vamos olhar no gráfico, nós temos o quê? Vertical, né? E horizontal. Na vertical, geralmente, é a distância e na horizontal, o tempo. Então, você tem que aprender a olhar no gráfico e perder esse medo de gráfico. Gráfico não é difícil. É só você olhar com carinho que você entende. Um gráfico, você entende qualquer gráfico. Até de quanto de comida você come por dia, por semana, por mês, quanto você gasta com alimentação, com sanduíche, com refrigerante, o que você quiser, você pode fazer num gráfico, beleza? Então vamos lá. Aí o gráfico ele te acusa o aumento, a diminuição, tudo isso. Posição do objeto e sua trajetória para determinar a posição, olha só, a posição de um corpo em uma dada trajetória, basta que se forneça, olha só, o valor da sua distância, medida sobre a trajetória. Quando fala valor da sua distância, gente, a posição é geralmente, ó, há um ponto dela tomado como referência à origem. Então, quando fala ó, o valor da sua distância em relação à origem, por quê? Ele vai dizer que está no quilômetro tal, está na distância tal, já está 100 metros à frente, certo? Então, ó, vamos olhar a figura aqui. Olha o que eu estou dizendo. Aqui é o quilômetro zero, está aqui a plaquinha, certo? A plaquinha está acusando que ali é o início do que você está, dessa tua trajetória para onde você está indo. Então, percebemos aqui que eu estou saindo da esquerda para a direita do seu monitor. Então, a posição do objeto e a sua trajetória. O que você vai analisar? Até esse ponto aqui, ó, eu vou ter andado quanto? 30 quilômetros. Só que se eu estiver exatamente aqui, ó, nessa posição, eu vou estar no quilômetro 30. Se eu estiver, aqui é porque colocou bem a pontinha do carro, né, gente? Mas é como se estivesse aqui. Então, você tem o quê? 80 quilômetros. Se eu disser que eu saí do quilômetro 30, andei até o 80, eu vou ter andado quanto? Eu vou ter andado 50 quilômetros. Então, pessoal, olha só. Se eu saio de uma posição e me desloco até outra, como que eu vou saber? Por que aparece aquele? Lembra da equação Deus vê tudo? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Você fala, professor, mas apareceu um D menos D0. Por que isso?
É porque se eu cheguei no 80, de onde eu saí do 30, 80 menos 30, 50. É só isso. São as posições que você ocupou naquele intervalo que eu estou perguntando. De 10 a 50 segundos. Ou começa a marcar do zero, você está lá no quilômetro 30, estou marcando do zero. Quando chegou no 80, deu tantas horas lá de viagem, ou tantos minutos, né? Aí lembra que tem que transformar para horas ou segundos. Então, é posição, aonde você se encontra. Beleza? Vamos lá, então. Eu acho que agora ficou mais claro o que é a posição, né? É onde o objeto se encontra. Bom, a posição do objeto e sua trajetória. Não confundir posição de um móvel com a distância percorrida. Eu acabei de explicar isso bem explicadinho. Posição onde se encontra. Se eu tenho duas posições, eu subtrair a final da inicial, eu vou ter a distância. Desculpa. Já vimos que a distância percorrida por um móvel é a distância de um ponto até outro em uma trajetória. Duas posições. Já a posição de um móvel é o local onde o móvel está naquele instante. Então aí, ó, bem claro como que é que você vai olhar posição. Então olha aqui. A bola foi lançada de 6,4 metros da cesta. Mas de qual local da quadra? Aí eu não vou saber, né? Mas eu vou saber que está a essa distância. Você pode ver ali que tem um semicírculo, né? Então você pode lançar de qualquer local desse, perto dessa linha vai ser a mesma distância, certo? Se você estiver aqui, se você estiver aqui, ó, tá vendo? Só o seu ângulo de arremesso que vai mudar, mas a distância vai ser a mesma. Então, sem a imagem não é possível saber, pois falta um referencial. Neste caso, a posição fica melhor definida quando, através da imagem, olha-se a linha pontilhada, olha lá, chega até a cesta, né? E com a noção do tamanho de uma quadra de basquete. Então, você tem aí, ó. Então, ele vai te dizer qual a distância aí. Lógico, aqui veio até o mastro, né? Mas você podia fazer daqui, você podia fazer aqui também, ó. Dessa distância aqui da cesta. Vir até esse ponto e dizer qual a distância ali, né? Então, a bola foi lançada 6,4 metros da cesta. Então, da cesta seria até essa linha vermelha, né? Não até essa linha azul aqui, ó. Então, pontilhadinha aí. Bom, então isso aí é para você entender que mesmo eu falando para você qual a distância... Então, pessoal, olha só, quando eu falo de basquete, o basquete, ele como é que eu posso falar? Você pode arremessar de onde você quiser. Só que você chegou ali na área de lançamento, o ataque, né, você está atacando, tem um semicírculo. Então, qualquer posição que você ocupar ali, você vai estar a uma certa distância. Se é 6,4 metros da cesta, qualquer posição que você se encontrar naquela linha, aquele semicírculo, vai ser a mesma distância. Agora, se eu falar que está no arremesso livre, aí é diferente. Você sabe que você vai estar naquele círculozinho ali perto, que todo mundo vai e arremessa dali. Não pode pisar para frente, mas você pisa na linha e arremessa. Por que a linha? Porque é o seu referencial, né? Ele já tem aquela questão do jogador ter a memória muscular, ele já joga tudo certinho. Mas ali é um ponto. Mas quando está no jogo, não dá para saber. Aí entra aquela parte de vetores, que você vai entender qual é a direção, sentido e tudo mais. Mas ali tem que ter o auxílio da imagem para você saber, beleza? Vamos lá, continuando. Então, a posição de um corpo está intimamente relacionada à ideia de referencial. Lógico, se eu não souber o referencial, não tem como eu dizer nada sobre o objeto. Por exemplo, se você está na estrada e o seu carro quebra, para ser socorrido pelo guincho, você precisa falar sua posição em relação ao ponto de origem da estrada. Em qual quilômetro você se encontra? Em referência à origem onde você se encontra. Então, sempre em relação à origem, aonde começa essa marcação, aí você vai saber
aonde você está posicionado, beleza? Então, olha só, nas estradas é comum encontrarmos placas indicando o quilômetro, ou seja, a posição que nos encontramos, tendo como referencial a origem ou o início da estrada. Então, aqui você tem, ó, aqui ele está falando para você, nessa posição aqui, ó, qual a distância, por exemplo, de Berlim, 76 quilômetros, certo? Então, você sabe que faltam para chegar lá 76. Só que na estrada, muitas das vezes, aqui do ladinho, deixa eu ver se eu consigo representar aqui, você tem bem aqui assim, ó, uma plaquinha, aí ela tá te falando assim, por exemplo, 80 km. Então, você sabe que está passando pelo quilômetro 80, na plaquinha. No entanto, nesta placa está te dizendo qual a distância para chegar em determinada cidade, certo? Então, essa é a diferença. Então, você sabe que está nessa distância dessa velocidade. Então, mas do lado da pista sempre tem 80, 100, 110, 600 e poucos quilômetros, entendeu? Então, você vai aí continuando. E dependendo da estrada, começa num estado e termina no outro, né? Que são os casos aí da 319, Transamazônica, que são estradas do norte, né? Passa pelo Pará, passa pelo Amazonas, então é bem distante um ponto do outro. Então tem que saber exatamente onde você se encontra. Outro exemplo, quando alguém se perder com seu barco em alto mar, para que a guarda costeira o localize, é necessário informar a latitude, referência à linha do Equador, e longitude, referência ao meridiano de Greenwich. Observe que agora usamos duas coordenadas para a localização. Aí o mapa da Terra, né? E as linhas que está mostrando aí. Pessoal, o que acontece? No gráfico, o que eu falo para vocês? Tem horizontal e tem vertical. Quando eu puxo uma linha aqui em relação ao eixo aqui, na horizontal, e aqui na vertical, eu cruzo esse ponto e acho uma coordenada. Até em filme, eu acho que vocês já viram, que fica duas retas, né? Uma cruzando na outra. Naquele ponto é a localização. Aí você fala para quê? Como eu vou saber? Não existe placa em alto mar, gente. O máximo que tem é boia para você saber que não pode ultrapassar aquele limite ali que é muito fundo, muito perigoso. Não pode nadar além daquilo ali que é muito perigoso, ocorre muito afogamento e tudo mais, mas não existe placa. O mar, meu amigo, é só o mar mesmo e acabou. Você não tem visão, você não vai conseguir enxergar aonde você quer chegar, é muito longe. Agora, através do GPS, o que acontece? Duas coordenadas, quando elas se cruzam, ela te dá exatamente o ponto. Ou você pega simplesmente o GPS, aperta e ele automaticamente manda a localização. Aí fica fácil de você encontrar. Mas sem isso, não tem como. A única forma é saber essas coordenadas, certo? Então, latitude e longitude. Duas coordenadas, você consegue achar a sua localização. Então, vamos um pouquinho para frente. Aqui vocês terão uma atividade que é posição na sala de aula. O que você vai fazer aqui? Olha só, você pode ficar em casa, se quiser fazer com os irmãos. Agora que está nessa situação de não poder estar em sala de aula, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar um lugar bem amplo, ou a sala, se a sala for pequena, vai para o quintal. Aí você pode desenhar no chão como se fosse na sala de aula, vários quadrados. Tipo xadrez, vamos dizer assim. No xadrez você joga uma peça e você diz aonde está. Tem duas coordenadas, certo? Então o que você faz? Você vai fazer um ambiente que você tem que achar a localização. Então, você vai ter um referencial. Você tem que chegar a um ponto e desenhar, por exemplo, um retângulo e dividir várias posições, vários quadradinhos. Aí você pede para alguém ficar numa posição, você coloca. Você tem que dizer aonde a pessoa está naquela posição. Por exemplo, 4 quadrados à direita, ou na horizontal, ou na vertical. Só que para falar... direita e esquerda é melhor. Você para num ponto, fixa alguma coisa para ter. Você vai parar aqui.
Aí você vai dizer, anda 3 casas para frente e 2 para a esquerda. Ou você vira para o outro lado, você fala, vai andar 5 casas para frente, 3 para a direita. Você vai inventar uma forma de achar a posição de algum objeto ou de alguma pessoa naquele cenário que você vai fazer. Se fosse sala de aula, só era organizar as fileiras, certo? Bem organizadinha. Aí você ia dizer qual fileira a pessoa está. Terceira fileira, quinta cadeira. Quarta fileira, sei lá, segunda cadeira. Aí você ia usar o quê? Referenciar ou a mesa da professora ou a porta. A porta é melhor, a porta da sala. Então você entrou, qual a posição da pessoa? Ah, quarta fileira, quinta cadeira. A pessoa vai lá e senta certinho. Quem já fez prova de concurso e Enem já viu como é que é. Você entra lá, tem a posição da sua cadeira lá. Beleza? Então tem lá tudo explicadinho no plano, vocês dão uma olhada e tentem fazer. Se não der para fazer de um jeito, elabora aí algo diferente, faça de outro. Mas consiga fazer essa ideia de posição, aonde encontra alguém através de coordenadas. Beleza? Então vamos continuar lá? Então, é isso aí. Isso é um experimento bem tranquilo. É mais para você entender até a questão do gráfico mesmo. Gráfico, posição e tempo. Função horária do movimento. Lembra lá que eu falei? Ó, posição final, posição inicial. Velocidade e tempo. Lembrando que aqui a velocidade ela vai ser constante. A função horária do movimento determina o gráfico das posições. Assim, podemos encontrar uma determinada posição do móvel em qualquer instante. Olha o que ele está falando. Então, em distância final, inicial, velocidade e tempo, vocês já viram. Beleza? Então, vamos lá no gráfico. O gráfico abaixo representa a posição. O que é posição? Ó, distância em quilômetros e tempo em horas de um carro. Contada a partir do marco zero. Está aqui o marco zero no gráfico. Em função do tempo. Beleza? Então, um gráfico da distância pelo tempo, que você tem a ideia aí, início. Aí você pensa, olha para o gráfico, aonde eu estou começando? Será que eu estou começando do zero? O gráfico, gente, só para que você entenda, o gráfico é isso aqui, ó. Isso aqui é meu gráfico. É só essa reta. O gráfico não são os eixos de coordenada. Os eixos são uma forma de você entender aonde você está, de localizar as posições que você vai fazer. Mas o gráfico é só a linha, só essa linha mesmo. Então, bora lá, alguns pontos. Olha aqui, ó. Quando o meu tempo é zero, lembra que o tempo é aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses são meus tempos. Quando o tempo é zero, eu estou na posição zero. Olha bem aqui, ó. Olha onde começa, ó. Tá vendo aqui? Eu começo ali. Depois de 1 hora, ele vai andando, chega em outra posição. Depois de mais 1 hora, chega em outra posição. Tá vendo onde é o ponto de encontro? E quando 4 horas, olha a posição em que eu me encontro, tá aqui. Só que aonde é a posição? A posição, gente, é aqui, ó, na vertical, ó. Quando eu falo tempo zero, olha para esse eixo. Qual é o valor? Quando o tempo é 1 hora, olha para o eixo de novo. Você tem que olhar como se você puxasse, tá vendo? Ó, puxasse mesmo para cá. Então lembra, vamos olhar aqui para a posição. Então vamos lá. Qual era a posição do carro no início da viagem quando o tempo era igual a zero? Primeira pergunta. A B. A velocidade desenvolvida pelo carro nessa primeira hora de viagem. Qual é a velocidade na primeira hora de viagem? Daqui para cá. Opa. Aqui, ó. Primeira hora de viagem. Qual a posição do carro no instante t igual a 1 hora? Em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Será que ele ficou parado? Qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? Qual a posição do carro, onde ele se encontra na trajetória? Estou falando de distância, tá? Ou melhor, posição, desculpa. Ele vai percorrer uma distância, mas vai ficar numa posição em 4 horas. Qual a trajetória percorrida pelo carro no final de 4 horas de viagem? Então vamos lá. Primeiro, letra A. Qual era a posição do carro no início da viagem? O que eu falei para vocês? Tempo zero. Olha ali, ó. Quando o t é zero, ele está marcando 50. Então,
50 quilômetros, a posição 50 quilômetros é a posição do carro no início da viagem. Como que você olha isso? Aqui, gente, ó, quando o tempo é zero, você tem que puxar... Opa! Quando o tempo é zero, você tem que puxar aqui, ó, até aqui, ó, tá vendo? O tempo é zero, mas a minha posição é 50. Então, eu começo ali. Eu não comecei da posição zero. Eu comecei exatamente aqui no 50, ó. Certo? Tempo zero, posição 50. Bem tranquilo de observar isso daí, ó. Por que o aluno às vezes erra? Porque ele fica tentando olhar aqui, ó, tentando olhar para cá. Aqui você vê o tempo que passou, mas nesse eixo aqui, você vai saber exatamente a posição que ele se encontra. Vamos lá. Qual a velocidade desenvolvida pelo carro nesta primeira hora de viagem? Então, vamos fazer, né? Primeira hora, então, se você analisar, é esse pedaço aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui. Só ele que está aí sendo trabalhado. Esse pedacinho, tá? Então, vamos lá. Então, velocidade é o quê? Variação de distância dividido pela variação do tempo. Eu saí do 50 e fui até o 80, certo? Quanto eu andei? 30. Só é olhar que você percebe. Então, a variação de distância, 30 quilômetros. Bom, beleza. Só que como é que eu calculo velocidade? Eu sei que passou-se 1 hora, né? Então, o tempo 1 hora, bem tranquilo aí de fazer. Só que olha só, velocidade é a distância, que é 30, por 1 hora. Então, gente, velocidade 30 km por hora. Nesse primeiro intervalo de tempo. Então, se você olhar... Desculpa. Então, se você olhar aqui, ó, tá vendo ali que ele tá só nessa posição... Ele está aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, ele saiu daqui até aqui na posição. Só que na realidade o gráfico ele mostra aqui, né? Porque eu tenho que relacionar 1 hora com a distância percorrida aqui, ó. Tá ali o azulzinho mostrando. Então eu saí do 50 e fui até o 80, mas eu tenho que olhar no tempo e tenho que olhar na minha distância. Então, 1 hora. Mas aqui é bem tranquilo, gente. Se você olhar, você vê que ele deslocou do 50 para 80, 30 km. Isso aqui é bem tranquilo. Qual a posição do carro no instante t igual a 1 hora? Qual a posição do carro quando o tempo é 1 hora? Posição, quando o tempo é 1 hora, está ali 1 hora, certo? O que eu vou ter? Está vendo ali, ó? Olha onde eu estou. Então, o que acontece? Percebemos que eu estou no quilômetro 80. Tá vendo? Eu puxei 1 hora aqui até em cima, cheguei aqui, certo? Ó, cheguei nesse ponto. Então, daqui eu percebo que a minha distância, a minha posição da origem, certo? A minha distância em relação à origem, que é a minha posição, é 80 quilômetros. Então, isso é uma questão de visualizar mesmo. 1 hora eu tenho posição 80 quilômetros. Então, aí sempre olhando na questão da distância. Então, já estamos aí observando. Então, pessoal, ó, prestar bastante atenção. O que eu estou falando para vocês? Eu tenho que entender que meu gráfico é isso aqui, ó. É isso, eu estou olhando para a distância. Ah, professor, mas está deslocado para a direita. Lógico, porque tem tempo. Como é que eu vou falar só na distância? Só que ao mesmo tempo que o tempo vem para cá, 1 hora, o meu gráfico de distância está aumentando, mas o diferencial é que não começou do zero. Então, quando era 0, 50. Quando passou 1 hora, ele subiu. Por quê? Eu tenho coordenada aqui e aqui, ó, para cruzar. Só que quando eu olho aqui 1 hora, lá no eixo coordenado lá da distância, está marcando 80. Então, é isso que eu estou falando. Vê o tempo, puxa o traçadinho, tá, mas a posição está aqui. Ah, peraí, aqui, está aqui. Sempre puxando para a distância, que é o que eu estou perguntando. Vamos continuar lá. Então, olha só. Em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Aí você vai dizer assim, mas como, professor? Dá uma olhada aqui, parado. Como é que eu sei que o carro está parado? Muita gente confunde isso aí com velocidade constante. Não é velocidade, gente. É distância e tempo.
Quando eu faço um cálculo, eu acho a velocidade, mas não é isso. Eu tenho que olhar do tempo 1 até o tempo 2. O que é 1, 2? Que eu estou falando 1 hora, 2 horas. Nesse tempo, você olha para o eixo da distância. Vamos lá? Então, olha só. Eu tenho 1 hora e 2 horas. Ele perguntou se em algum momento. Percebemos que entre 1 e 2 horas, daqui para cá, o que eu tenho? Ó, o que eu tenho? A reta não está inclinada. Se a reta não está inclinada, gente, tem alguma coisa que está constante. O que é constante? Exatamente esse valor aqui, ó. De 1 para 2 horas, ele não sai do 80, ele está na direção do 80. Olha lá, tá vendo? Então, permaneceu ali. O que isso quer dizer? Nesta posição, distância 80 km, e durante 1 hora, o carro permaneceu parado. Então, entenda o que eu estou falando. Se eu olhar 1 hora, está no 80. Se eu olhar 2 horas, está no 80. Então, ele continuou no 80. Está paradinho. Ele andou dos 50 até no 80, parou, ficou 1 hora ali. Vou descansar um pouco, estou com pressa mesmo, vou ficar aqui. Ah, não, agora beleza. Depois de 2 horas até as 4, aí vai mudar um pouco. Mas ele permaneceu parado nesse intervalo de tempo. Então, e a letra E. Qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? Qual a posição desse carro? Então, olha lá o que acontece. Quando o tempo é 4 horas, você vai olhar lá nesse eixo. Aqui, ó. Você vai olhar aqui, ó, na vertical. Aí eu te pergunto, aonde está? Aí, o carro está na posição 0. Como que o carro está na posição 0? Se você olhar aqui, opa, aqui é o efeitozinho, ó. 4 horas, eu olho lá para o eixo da distância. Ele está exatamente no 0. Ele está na origem da minha coordenada da distância. Ele saiu do 80 e desceu, ó, ele desceu até 0. Ele passou um tempo, o tempo vai passando, 1, 2, 3, 4 horas e assim por diante. Poderia, sei lá, ó, se ele viesse para cá, entendeu? Fazer isso, e vai embora. Só que são segmentos de reta. O que eu estou dizendo é que nesse intervalo de tempo, ele voltou para a origem. Ah, professor, mas olha a distância que está aqui. Não, o que você tem que olhar é aqui, ó. É aqui que você tem que olhar. Então, ali está na posição 0. Beleza? Então, pessoal, olha só. Toda vez que você olha para o gráfico que eu falei é aquela reta, né? O que você vai fazer? Você está olhando. Você está fazendo um movimento, eu estou levando um tempo para fazer esse movimento. Se eu levo um tempo para fazer um movimento, eu tenho que ter uma noção. Ah, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só que o gráfico vai subindo e descendo, ele vai subindo e descendo em relação a isso aqui, ó. Entendeu? Ele subiu aqui, subiu. Aí depois lá, descer um pouco aqui, ele vai descer aqui. Ele vai subir e descer em relação ao eixo vertical, que é a distância. Ah, eu poderia trocar, dizer que a distância é meu eixo horizontal? Pode, tem problema. Você vai ver que o gráfico só vai inverter em relação ao que você estava fazendo. Mas geralmente nós colocamos o tempo no eixo horizontal, né? Fica uma representação mais comum. Aí a pessoa olha e já está mais acostumada. Mas, lembrando, toda vez que você olhar o gráfico, você tem que traçar uma linha e chegar até a vertical, que é o eixo coordenadas da distância. Beleza? Então, vamos continuar. Eu sei assim que parece, mas depois que você entende bem isso aqui, pronto, todo gráfico que você olha vai embora. E é bom, né? Porque sempre tem... Então, aqui falou, lógico, né? Está na posição 0. Sempre tem gráfico nos jornais dizendo aí aumento, diminuição, disso, daquilo, então é bom saber. Podemos dizer então que o carro está na origem, né? Ele voltou lá para a origem. O que ele fez? Se você olhasse, é como se ele fizesse isso aqui. Ele saiu, opa, sai daí. Ele saiu daqui e fez isso. Ele subiu e depois desceu. Vamos para frente. Qual a trajetória percorrida? Olha só,
Qual a trajetória percorrida no final das 4 horas de viagem? A trajetória, certo? Então, o que você sabe? Entre 0 até 1 hora, na primeira hora de viagem, ele andou 30 quilômetros. Nós vimos isso. De ter 1 hora até 2, temos que ele não saiu do local porque ele ficou parado. 1 hora ele está em 80 quilômetros, 2 horas também, então não saiu do local. De 2 até 4 horas, nós vimos o quê? Olha só, minha distância final, que é 0, menos a inicial, que é 80. Então, eu vou ter o quê? Menos 80. Só que entenda uma coisa, é só para dizer que está voltando, tá? Ele é menos porque está voltando. Distância tem que ser positiva. Então, 80 quilômetros. Logo, a soma dos dois, 110 quilômetros. Então, aí, perceberam que é bem tranquilo de observar. Eu posso olhar isso no gráfico? Pode. Pode aqui, ó. Ó, 30 nessa primeira parte. E depois aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que... Não, esse aqui não tem efeito, não. Seria aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Seria esse pedaço e depois esse pedaço aqui, ó. Que um é 30 e o outro é 80. 110 quilômetros. Bem light aí. Mas é questão de visualizar, gente. Sempre prestar atenção. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei muito risco. Então atrapalha um pouco. Pronto. Fechou. Falando de velocidade instantânea, quando eu falo de velocidade instantânea, gente, o que lembra vocês? Um instante, aconteceu, certo? Não vou nem falar que virou manchete, mas aconteceu naquele momento, um instalar, é um piscar de olhos, rápido. Eu olhei para cá, olhei para cá, olhei para cá, é rápido. Aí você pensa, realmente, né? Sempre que eu olho o pé, é difícil você controlar o pé e deixar a velocidade só se você ficar controlando olhando o velocímetro. Porque você dá ali uma relaxada, alguma coisa, sai um pouquinho do acelerador, aumenta, diminui, tem uma oscilação. Então, quando você olha está 80 km por hora, depois olha está 85, 83, certo? 90, e vai, fica oscilando. Isso é natural. Então, na hora que você olha, velocidade instantânea, beleza? Então, vamos lá ver como é que é direitinho. Então, quando o valor da velocidade de um corpo não permanece constante, quando eu estou falando não permanece, mas em algum momento vai ficar um pouquinho constante, mas ela muda, né? Dizemos que este corpo está em movimento variado, né? Ele está mudando a velocidade. Está numa velocidade, alterna para outra e vai mudando. O valor indicado no velocímetro em um dado instante é a velocidade instantânea do automóvel naquele momento. Então, olha só, você olhou, está aqui ele, ó. Está em aproximadamente, um pouco menor que 50. Só que aí você olhou, pá, olhei, está ali. Só que você poderia olhar depois, rapidamente, e ele já está aqui, ó. Vamos supor que ele já está aqui, ó. Então ele mudou. Aí você vai frear, passar em um local que precise frear bastante. Já vai estar bem aqui, praticamente quebra-mola, bem alto, né? Você passa bem devagarzinho. Então essa é a ideia, certo? Então, sempre vai estar variando aí essa velocidade, que é o mais comum e natural que ocorra, né? Hoje tem carros com piloto automático. Então, pessoal, não é meu caso, né? Mas tem carros com piloto automático. O que você faz? Está andando aqui, você dá um clique. Você fixa a velocidade. O que o motor faz? Ele mantém essa velocidade. Então, se eu vou subir uma ladeira, ele vai forçar o motor, vai acelerar para manter, vamos supor, 90 km por hora, e na descida, na ladeira, ele vai segurar um pouco. E no reto mesmo, né, vai estar de boa ali, ele vai manter os 90. Então, o piloto automático serve para isso. Não é que você só vai viajar no piloto automático. Às vezes você está ali com uma dor na perna, não consegue passar muito tempo igual eu, já começa a doer um pouco o joelho, o que você faz? Bota ali, descansa a perna um pouco, depois volta. Que é interessante também você estar controlando ali. Mas é seguro, você apertou no freio e volta. Então ele mantém a velocidade, só que naturalmente você, como eu falei, a gente geralmente dá uma oscilada, a gente não segura 100% não, beleza? Então vamos lá. Continuando. Bom, então aqui velocidade instantânea, o que ele quer dizer? Que nessa posição, 30 km por hora, eu andei uma certa distância, quando eu olhei de novo,
eu já tinha acelerado. Eu já estou em 80 km por hora. Mas é na hora que eu olho, gente. Olhei, 30. Ah, me distraí, tá. Olhei de novo, 80. É porque você está acelerando, né? Você está mudando a velocidade aí. Beleza? Em um movimento variado, a velocidade instantânea é dada por quem? Olha só. Ah, professor, mas é a mesma equação, variação de distância e variação de tempo. Mas para que mudou? Não mudou, gente. A diferença é no tempo. O tempo é o menor possível. Como assim? Velocidade média, o que você viu? Velocidade média é a distância toda de uma trajetória que você anda, incluindo as paradas, pelo tempo total. Velocidade instantânea é a mesma coisa, só que é uma distância muito pequena. Por quê? Você vai estar variando aí a velocidade. Então, vamos supor aí, qual é o seu tempo? 1 segundo. Às vezes, 1 segundo é muito. Porque você baixar a cabeça e voltar é menos que 1 segundo. Às vezes, uma piscada de olho é menos que 1 segundo. Mas você vai ter a menor. Tipo assim, vou olhar, estou aqui dirigindo, olhei, vi, já era. Está aqui tanto. Aí eu olhei rapidinho, já era. É só esse tempo. É muito curto. Quanto menor, melhor a precisão da sua medida. Vamos lá, continuando? Então, ó, o tempo é o menor possível, o menor que você tiver. Olhou, voltou, já era. Já deu o tempo ali. Bom, a determinação gráfica da velocidade instantânea, você vai reparar o quê? Qual é a diferença, gente? Olha para mim e diz, qual é a diferença do gráfico da velocidade média para esse gráfico? O que vocês estão reparando? Aí é bem... Se você observar bem, é bem fácil de ver. Olha só, a inclinação da tangente. Quando eu falo de tangente, eu estou falando de curva, tá? Geralmente a tangente ela entra quando eu tenho curva. Vocês já vão entender. No gráfico de distância do tempo, fornece o valor da velocidade instantânea. O que significa? Que nesse gráfico, ó, significa que nesse gráfico está mudando a minha velocidade. Se a velocidade fosse constante, o que eu teria? Eu teria... Opa, pronto. Saiu foi tudo aqui agora. Eu teria o quê? Eu teria uma reta. Então, aqui, ó, você faria isso, mais ou menos. É isso aí que seria a velocidade média. Mas a velocidade instantânea, não. Aí você fala, como assim, professor? Porque, ó, analisa. No início, eu andei uma pequena distância nesse tempo. Depois, andei mais. E a partir do momento que eu vou acelerando, eu vou andar uma distância maior no mesmo tempo. Que é diferente quando eu tenho o quê? A velocidade constante, que eu sempre vou andar a mesma distância em um tempo. Então, essa é a diferença da velocidade instantânea. O gráfico é uma curva. Então, se quisermos saber a velocidade, no instante 3 segundos, por exemplo, está ali marcado no gráfico, temos que encontrar a tangente. Então, como que eu faço isso? Está vendo ali? Ó, toca só num ponto. A tangente, ela toca em um ponto dessa curva. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Olha lá. Eu tenho ali 5 e 3, né? Que são minhas coordenadas. Então, eu vou ter 5 dividido para 3. Eu vou chegar no resultado 1,67. Então, eu chego no resultado da velocidade que eu estava procurando. A velocidade é 1,67, no caso, metros por segundo. Certo? Só que aí eu posso fazer o quê? Ó? Já no instante 8 segundos, o que eu teria? Está vendo lá em cima? Então, eu vou ter 30 e vou ter 8. Olha o que acontece. Fazendo os cálculos, eu chego na velocidade 3,75. Viram que mudou? Em um momento era 1,67. No outro momento é 3,75. Então, se você analisar, eu estou mudando. Então, gente, eu estou mudando a minha velocidade. Velocidade instantânea naquele ponto. E ponto é tangente. Por que eu falei lá no início? Pessoal, revisa um pouquinho. Lá atrás... Ah, professor, mas eu vou lembrar... Não, a gente está dizendo como é que é a tangente. Já te fala, cateto oposto, adjacente, você só tem que lembrar. Olhar e substituir certinho. Aí você acha o resultado. Beleza? Viu que é um pouquinho parecido, mas diferente, né? É igual, mas é diferente, como eu sempre falo. Então, pessoal, a aula continua.